Olá a todos. Vamos hoje tratar de um importante tema do direito constitucional e que passa pela compreensão de um princípio que é um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu devo dizer que na nossa aula de hoje nós vamos tentar, em um primeiro momento, reconhecer como se dá a previsão na nossa Constituição desse princípio. Então nós vamos estudar um pouco o histórico de como o princípio da dignidade da pessoa humana ele se desenvolve tanto no Brasil como no âmbito do pensamento jurídico ocidental. E em seguida, talvez em razão da pouca densidade normativa advinda da ideia do princípio da dignidade da pessoa humana, eu vou trazer para vocês alguns elementos que nos permitirão delinear e objetivar de fato o que é o princípio da dignidade da pessoa humana e qual o seu verdadeiro alcance. Eu devo dizer desde já que, ao final da nossa aula de hoje, nós não teremos um conceito do que é a dignidade da pessoa humana. Até porque, como vocês sabem, o princípio da dignidade da pessoa humana ele não é delimitável a priori. Ele não pode ser analisado sem que a gente tenha, de fato, um caso concreto que nos permita, de fato, analisar quais são os valores que devem nortear uma determinada decisão, ou devem nortear uma determinada posição, seja por parte do poder público, ou seja, todos nós que estamos aqui na academia analisando, discutindo esse tema. Então, a ideia vai ser exatamente tentar demonstrar quais são os elementos fundamentais que vão marcar este princípio, para então estabelecer algumas diretrizes que nós poderemos discutir ao longo das nossas aulas. E aí, começando a falar um pouco sobre esse princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele vai ganhar notoriedade, de fato, a partir das atrocidades que ocorreram, sobretudo na Segunda Grande Guerra Mundial. Então, é interessante notar que essa ideia de dignidade, propriamente dita, dignidade da pessoa humana, ela ganha força quando nós chegamos ao fim da Segunda Grande Guerra. Mas essa ideia de pessoa, né, e de dignidade vinculada à pessoa é algo que já remonta, enfim, mais de um século, o que pode ser talvez demonstrável aqui entre nós pela própria previsão na nossa legislação constitucional brasileira anterior à Segunda Grande Guerra, com a previsão lá do artigo 115 na Constituição Brasileira de 1934. E o que ocorre de fato, né? Nós vamos ter, a partir de uma discussão filosófica que surge ao final, ali, ao longo da Idade Média e ao início, ao final da Idade Média, quando nós temos, de fato, o Iluminismo, e nós temos alguns grandes debates filosóficos sobre o que é o ser humano e qual é o seu papel, quando pensamos nessa relação do ser humano com todas as coisas que rodeiam o nosso mundo. É interessante notar que a partir, aí sim, do início do século XX, é que essa ideia de dignidade ela vai ganhar contornos efetivamente normativos. E isso se dá por influência de uma Constituição, que é uma Constituição extremamente importante para o direito constitucional, que é a Constituição de Weimar, na Alemanha, de 1919. A Alemanha passa por grandes problemas, uma grande crise decorrente da Primeira Grande Guerra Mundial, e a Constituição de Weimar busca, de algum modo, restabelecer valores fundamentais que deveriam ser adotados e observados pela Alemanha. E aí, influenciado por essa Constituição, em 1934, nós já vamos ter, pela primeira vez, uma previsão que, de algum modo, pode ser considerada a base, né, o germe daquilo que nós hoje chamamos de dignidade da pessoa humana. E o que estava previsto lá no artigo 115 da Constituição de 1934? A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos a existência digna. Dentro desses limites é garantida a liberdade econômica. Então é interessante porque essa dignidade ela surge, em primeiro momento, dentro de uma perspectiva social, dentro de uma perspectiva de que sim, a vida é importante,
mas ela é importante quando ela existe de maneira digna. A mesma coisa, aliás, diga-se com relação ao trabalho. Até hoje se fala da importância do direito ao trabalho como um valor fundamental, e desde 1974 que nós já temos essa ideia de que o trabalho, ele de fato é relevante, desde que nós tenhamos um trabalho digno. Então, essa ideia de dignidade, ela vai surgir em um primeiro momento dentro dessa perspectiva, atrelada à ideia dos próprios direitos sociais. O que nós vamos ter após a Segunda Grande Guerra Mundial, aí sim, já é uma nova percepção do que é dignidade. E por quê? Porque eu coloco a pessoa humana no centro de todo o ordenamento jurídico. Eu coloco a pessoa humana como um valor fundamental que deve ser protegido e que deve ser permeado por uma série de intervenções estatais que, de algum modo, irão permitir que a nossa vida possa ser considerada como digna. E por isso é interessante notar, na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, nós temos a presença da dignidade como um vetor fundamental para a própria criação desta declaração. Eu trouxe para vocês 3 rápidas referências à dignidade da pessoa humana, e que estão 2 delas no preâmbulo. Então, percebam, quando a gente pensa no preâmbulo, e nós pensamos enquanto um instrumento que nos permite aferir qual foi o sentimento que levou à criação deste documento. Então, nós temos a presença do termo da dignidade em 2 momentos, e uma terceira referência já no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que deixa, na minha visão, bem claro qual foi o intuito de se preservar de fato a dignidade quando se criou essa importante carta para até os dias de hoje. Então, no preâmbulo, nós temos lá a seguinte previsão: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana. Então, veja que interessante, a dignidade já é uma primeira referência, está lá no início dos considerandos. Então, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Então, a dignidade como um valor e um vetor fundamental para que haja uma harmonia, seja uma harmonia no que tange ao próprio indivíduo e a sua liberdade individual, no que tange à justiça, e também fundamental para a própria manutenção da paz. Depois nós vamos ter uma segunda referência, aí não considerando um pouco mais abaixo, em que é estabelecido o seguinte: considerando que na Carta os povos das Nações Unidas proclamam de novo a sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direito dos homens e das mulheres. Tá? Então é interessante porque aqui nós temos mais uma referência à dignidade da pessoa humana. E é interessante também porque aqui nesse considerando você tem uma reiteração, considerando que os povos das Nações Unidas de novo vão proclamar a sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana. Então, essa ideia de que a dignidade precisa ser restabelecida, a dignidade que foi perdida ao longo da Segunda Grande Guerra precisa ser novamente colocada à tona para que todos possam compreender o seu verdadeiro alcance. Então, temos aqui também essa segunda referência. E uma terceira referência que eu trago para todos é o artigo 1º dessa mesma Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando estabelece o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Tá? O que é interessante notar já nesse artigo 1º é que nós temos os 2 principais direitos fundamentais quando nós pensamos sobretudo na ideia do Estado liberal, a ideia de liberdade e, em um segundo momento, a ideia de igualdade, mas esses 2 valores eles não podem ser pensados sem que haja a ideia da dignidade da pessoa humana em direitos, enfim, que vão permear toda a aplicação das normas jurídicas dentro desse contexto. Então, nós estamos falando aqui da ideia de liberdade, mas uma liberdade com dignidade, e uma ideia de igualdade, mas também uma igualdade com dignidade. Então, aquela própria ideia, por exemplo, de isonomia formal, que todos nós conhecemos,
de que todos somos apenas iguais perante a lei, isso de algum modo começa a ser objeto de questionamento quando eu estabeleço que a igualdade, para que ela de fato exista, deve existir também a dignidade como estofo filosófico que garante esse importante vetor, ou importante valor no âmbito do pensamento ocidental. E aí, claro, a dignidade está prevista lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, mas ela também está prevista em uma série de outros dispositivos. Então, lá no artigo 170, quando fala-se da ordem econômica, aliás, como foi na Constituição de 34, há também a previsão da ideia de dignidade. Depois, lá no artigo 226, artigo 227, dentre outros. Eu poderia, talvez, ficar a aula aqui inteira tratando de dispositivos constitucionais que envolvem, de modo direto ou indireto, a dignidade da pessoa humana. O próprio artigo 5º, nesse sentido, em diversos momentos você percebe a dignidade da pessoa humana. Então, por exemplo, quando a Constituição estabelece a proibição à tortura, a pena perpétua, a pena de morte, como regra. Ora, nós temos aqui, de maneira muito clara, a dignidade da pessoa humana permeando a intervenção do Estado nessa questão penal e processual penal. Então, a dignidade ela está por toda a Constituição. Nós vamos encontrá-la em dispositivos quando falamos do direito tributário, quando falamos do direito previdenciário e quando falamos do direito ambiental, mas de uma maneira mais explícita, nós temos esses dispositivos que, de fato, tratam da ideia de dignidade e de pessoa humana. Bom, não há um consenso, como eu disse lá no início, doutrinário jurisprudencial, no que tange o que é a dignidade e qual é o seu alcance. No nosso caso, no caso do Brasil, o que nós podemos de fato reconhecer é que ao estabelecer esse princípio no artigo 1º, quis, de algum modo, a Constituição demonstrar que a dignidade da pessoa humana deve servir como instrumento para o desenvolvimento do Estado brasileiro. Tá? Então, quando a nossa Constituição, ao invés de alocar a dignidade da pessoa humana no artigo 1º, por exemplo, poderia ter feito no artigo 5º, mas ao deixá-lo no artigo 1º, fica claro que a dignidade é um vetor fundamental para a própria atuação do Estado e, por isso mesmo, deve ser perseguido em todas as suas práticas. E aí vem a grande questão. Qual é o alcance do princípio da dignidade da pessoa humana? Até onde é possível se falar em uma vida digna? Bom, existe um caso que eu costumo discutir muito com os meus alunos e que passa exatamente por essa questão. Qual é o alcance da dignidade da pessoa humana? E eu acho que a partir desse debate, desse caso, a gente pode talvez extrair algumas lições que nos serão muito úteis para o nosso estudo. Então, o que é esse caso, o que de fato constitui o caso do arremesso de anão, que surge na França que vai haver um largo debate sobre esse ponto, e, enfim, embora essa prática não seja uma prática única e estritamente que se desenvolve na França, você tem isso, por exemplo, também nos Estados Unidos e alguns outros países europeus. Mas, de fato, na França é que nós tivemos um debate efetivamente jurisdicional sobre essa questão. E em que sentido? Bom, existia uma prática que é denominada de arremesso de anão. Eu trouxe para vocês aí uma imagem que retrata mais ou menos aquilo que ocorria. Então existiam lugares, isso poderia ser, por exemplo, casas noturnas, enfim, clubes, em que um anão ele era colocado em uma posição como um objeto que era arremessado por uma pessoa e aquele que de fato conseguisse alçar o anão a uma distância maior saísse então vencedor dessa disputa. Então imagine, quer dizer, hoje nós temos esportes olímpicos, por exemplo, de arremesso de vara. Então você tem uma vara, você joga essa vara e aquele que conseguir o maior alcance é o vencedor. Aqui a ideia era basicamente a mesma. Você tinha um anão, o anão ele era colocado como um objeto desse esporte e toda a prática pressupunha exatamente essa ação. Vocês arremessaram o anão então ele caía e ao cair ele acabava então acabava sendo medida ali a distância para saber qual foi dos participantes
o participante vencedor. E aí começa-se uma discussão, uma pequena cidade, um pequeno vilarejo na França, em que um prefeito ele entende que essa prática ela viola a dignidade da pessoa humana. E qual é o argumento, né? Qual foi o debate então realizado? Era de que quando eu coloco o anão como objeto desse esporte, eu na verdade estou reificando, estou despersonalizando aquele que de fato possui uma dignidade, né? A pessoa ela não merece ser tratada como objeto. Se eu posso jogar uma vara, se eu posso jogar um celular, se eu posso jogar um copo, por que eu vou jogar o anão? Qual é o intuito dessa prática? E aí, por entender que essa prática era vexatória, por entender que essa prática violava a dignidade dos anões, então esse prefeito resolveu proibir na cidade o esporte arremesso de anão. E aí é interessante porque, embora isso tenha levado a um debate enorme, quem vai se insurgir de fato contra essa decisão em um primeiro momento são os próprios anões. Né? E aí qual é o argumento que os anões vão se valer? É interessante. Eles dirão, olha, na verdade, de fato, essa prática, ela nos envolve, mas ela também nos envolve no sentido de nos incluir dentro de um emprego formal, nos envolve no sentido de garantir uma renda que possa manter a nossa família. Então, ao proibir esse esporte, de alguma maneira, eu estaria relegando o anão a uma condição marginal, a uma condição de que teria que procurar por um emprego formal, o que, em muitos casos, tem razão de preconceitos, enfim, talvez ele não tenha tanto sucesso e tanta sorte. Então, houve primeiro resignação por parte dos próprios anões, que acabaram levando a matéria a um tribunal administrativo que, de fato, acabou reconhecendo, em razão da manifestação dos anões, que a prática, de fato, não era indigna e que, por isso, a proibição estabelecida pelo prefeito, esta sim, era inconstitucional. E aí houve um recurso até o Conselho de Estado, né? O Conselho de Estado é um órgão administrativo na França, mas que julga casos, né? Eu não vou entrar nesse debate, mas a jurisdição lá é dual, então nós temos órgãos administrativos que julgam casos que envolvam o Estado e outros órgãos judiciários que julgam os demais casos, mas há o Conselho de Estado, que seria uma espécie de Corte Suprema no âmbito administrativo, restabeleceu o entendimento do prefeito e definiu pela proibição da prática de arremesso de anão. Tá? O argumento aqui foi mais ou menos o mesmo, foi no sentido de que o anão não pode ser tratado como um objeto e que, ao fazê-lo, estaria, então, atuando contra a dignidade da pessoa dos anões. A matéria ela não parou no âmbito nacional francês, ela foi levada para o Comitê de Direitos Humanos das Organizações das Nações Unidas e este comitê acabou também analisando o caso e deu uma decisão no sentido de manter a decisão do Conselho do Estado e que, por consequência, também estava de acordo com a decisão tomada pelo prefeito desse pequeno vilarejo da França. Então, o que é interessante, né, quando nós falamos sobre esse caso e quando nós analisamos à luz da dignidade da pessoa humana? É que, de fato, percebam, a gente fala aqui em dignidade, mas, por um lado, você tem essa percepção de que a dignidade está vinculada a não reificar, a não coisificar a pessoa não pode ser tratada como coisa, mas, por outro lado, há o argumento dos próprios anões, né, que se submetiam voluntariamente a essas práticas. Né? Aliás, esse foi um dos argumentos utilizados, quer dizer, os anões dizendo, olha, na verdade só se submete a isso quem quer. Então, se eu não quiser, eu não sou obrigado. Então, por que o Estado é que deve dizer o que eu devo ou não fazer? De algum modo, eu consigo sobreviver, eu consigo ter a minha questão financeira resolvida desse modo. E, mais uma vez, o principal argumento era de que a proibição iria colocar o anão um pouco à margem da sociedade, no sentido de dificultar o próprio exercício de um trabalho ou de uma profissão. Tá bem? Esse entendimento não foi o vencedor, até porque, como disse, a ideia era de que a ação em si, esse esporte em si, ele violaria a dignidade da pessoa humana. E que violar a dignidade da pessoa humana independe do fato daquela pessoa
que eventualmente está ali sendo referência para análise. Então, não é porque os anões estavam de acordo com a prática que isso seria um fundamento para se entender que havia o consentimento que acabaria legitimando aquela prática. Não, na verdade, a ideia principal aqui foi exatamente reconhecer que, independentemente da vontade do anão, a prática era inconstitucional, a prática violava a dignidade da pessoa humana, e ao violar a dignidade da pessoa humana, deveria ser expurgada da prática real dentro do território francês. Tá bem? E aí, compreendida essa questão, né, visto esse caso e como esse caso, de algum modo, ele acaba gerando todo esse debate, eu tentei trazer aqui para vocês alguns contornos que podem nos auxiliar na aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. E aí eu trouxe aqui, em primeiro momento, as lições do professor Ingo Sarlet, o curso de Direito Constitucional, é um livro que praticamente todos vocês conhecem, em que ele busca, de algum modo, apontar algumas funções da dignidade da pessoa humana dentro da arquitetura jurídica constitucional brasileira. Então, ele busca aqui, eu fiz um resumo, porque ele até traz mais funções, mas eu tentei agregar todas elas em duas, exatamente para que a gente possa, a partir disso, fazer o nosso debate. Então, em um primeiro momento, diz o professor Ingo Sarlet, constitui a dignidade da pessoa humana um elemento que confere unidade de sentido e legitimidade a uma determinada ordem constitucional. Ou seja, conforme nós já sabemos, os princípios, e não só da dignidade da pessoa humana, eles têm esse papel. Eles têm o papel de, diante de eventuais antinomias, garantir que o sistema constitucional se mantenha rígido. Nós não adotamos a ideia de que existe uma norma constitucional e inconstitucional. Então, diante de conflitos entre princípios ou entre regras, diante da necessidade de se aplicar uma norma constitucional, e em muitos casos a norma ela não possui o seu alcance previamente delineado, então a dignidade da pessoa humana constitui um fator primordial para essa questão. E um segundo item que ele nos traz é que ele diz que a dignidade da pessoa humana constitui um limite que implica não apenas ao fato de que a pessoa não pode ser reduzida à condição de objeto, então nós não podemos coisificar a pessoa, mas também a dignidade constitui um fundamento contra os atos que violem ou exponham ameaças e riscos à pessoa, e aí é essa ideia de que trata-se de um elemento negativo, no sentido de que eu tenho o direito de não sofrer por parte do Estado qualquer tipo de intervenção que venha ferir a minha dignidade. Então, qualquer atuação estatal que venha eventualmente a violar a minha dignidade pode ser objeto de uma tutela jurídica específica que busque restabelecer o exercício desse meu direito. Então, por isso a gente fala aqui numa perspectiva negativa. Eu tenho direito à não intervenção, eu tenho direito de manter determinadas ações sem sofrer qualquer tipo de retaliação ou qualquer tipo de punição por parte do Estado. E também o reconhecimento jurídico constitucional que implica em deveres concretos de tutela por parte dos órgãos estatais. Aqui é no seu sentido positivo. Então, por exemplo, quando eu afirmo que todos nós temos direito à saúde, percebam, a saúde ela é fundamental para a própria existência da vida, e a saúde é que garantirá a própria existência de uma vida digna. Então, quando eu estabeleço aqui esse elemento positivo, significa dizer, nesse caso, que por intermédio do Estado deve ser garantido o meu direito à saúde. Por intermédio do Estado deve ser garantido o meu direito à moradia, por intermédio do Estado deve ser garantido o meu direito à educação. Então, são direitos que não têm como ser exercidos senão por intermédio do Estado, e o princípio da dignidade da pessoa humana constitui um fator relevante para essa questão. E aí é dentro desse contexto que eu trago uma expressão, que não é uma expressão mais tão nova assim, mas que acaba marcando, de algum modo, o estudo do direito constitucional contemporâneo. E essa expressão é o estado de coisas inconstitucionais. Estado de coisas inconstitucionais. Muitos chamam de ECI. Bom, o que seria esse estado de coisas inconstitucionais? Essa ideia ela vai surgir na Colômbia, a partir de uma discussão que foi feita na Corte Suprema Colombiana em 1997, e vai influenciar
o direito brasileiro, especialmente um julgamento relativamente recente que ocorre no Brasil com a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 347. É uma arguição que discutia sobre a questão do sistema prisional. E aí, falando um pouco mais sobre essa questão, o que seria esse estado de coisas inconstitucional e qual é o seu vínculo com a dignidade da pessoa humana? Bom, reconhece-se o estado de coisas inconstitucional quando eu tenho uma violação massiva de direitos humanos, fruto de omissões, que podem ser omissões das autoridades políticas ou das autoridades públicas, dos mais diferentes poderes, e que, na verdade, é fruto de um problema estrutural, um problema que, na verdade, não pode ser vinculado a um único órgão, a um único poder. Constitui, portanto, o reconhecimento de que uma determinada situação de fato ela é tão violadora dos direitos fundamentais que gera o reconhecimento desse estado de coisa inconstitucional. Tá? Então, eu vou depois dar o caso concreto que foi julgado no Brasil, mas antes de falarmos dele, é importante essa concepção. Quer dizer, o estado de coisa inconstitucional é como se nós reconhecêssemos, diante de uma situação real, que a Constituição e os seus valores essenciais e fundamentais, dentre eles a dignidade da pessoa humana, eles não estão sendo observados por parte do Estado. É uma espécie de declaração de falência. É quando eu digo, olha, não tem mais o que fazer diante da coisa como ela está, ou diante do desenvolvimento que a coisa tomou. E por isso eu reconheço esse estado de coisa inconstitucional na tentativa de buscar superar esse estado de coisa. Então, é como se eu reconhecesse, por exemplo, uma falência, ou seja, eu tenho mais débito do que crédito, então se eu pegasse todos os meus créditos, eu não pago as minhas dívidas, mas eu reconheço também que eu não posso ficar inerte e que eu devo reconhecer sim a falência, mas devo de algum modo buscar restabelecer os direitos, até porque estamos falando aqui não de valores financeiros, mas estamos falando de direitos fundamentais que estão sendo violados. E por isso mesmo é fundamental que haja essa prática, né, e que haja essa tentativa de maneira organizada, se superar esse problema. E aí, qual foi o caso que foi julgado no Brasil? Aliás, esse caso também foi julgado na Colômbia, ainda que não tenha sido, né, o primeiro grande caso. Mas foi a questão do sistema prisional brasileiro. Então, vejam que interessante, né? Nós temos um sistema prisional, isso foi objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que não dá aos nossos presos o mínimo de dignidade. Tá bem? Então, as pessoas elas estão lá porque cometeram crimes, existem ordens judiciais que mantêm essas pessoas presas. Isso é fruto da aplicação de uma legislação penal, processual penal, de execução penal. Ninguém está, nesse sentido, fugindo dessa ideia. Mas o que é certo é que a nossa legislação não prevê que tais pessoas elas devem estar lá presas, submetidas a um regime que é degradante. Eu me lembro das discussões que foram feitas quando o Supremo julgou esse caso. O ministro Ricardo Lewandowski, em determinado momento, ele diz, olha, visitei algumas prisões e, pelo que eu pude perceber, as condições que os presos lá estão são condições que provavelmente são piores do que aquelas que nós tínhamos durante a Idade Média, que foi talvez um grande período em que você não exercia direitos, você não tinha direitos, você era, o indivíduo era um objeto do Estado, ele não tinha qualquer tipo de direito subjetivo contra quem quer que seja. Então, ele disse, olha, nós estamos vivendo aqui algo que é pior do que a Idade Média, um período em que sequer existiam direitos subjetivos, né? Ainda mais direitos subjetivos em face do poder constituído. Então, reconhece-se que há uma violação massiva dos direitos fundamentais. Tá? Nesse caso, a dignidade da pessoa humana, e por isso que eu estou trazendo esse caso específico para vocês. Bom, dito isso, um segundo requisito. É uma omissão reiterada e persistente das autoridades políticas e públicas no cumprimento de suas obrigações de defesa e promoção dos direitos fundamentais, ou ainda a omissão de medidas legislativas, administrativas e orçamentárias. Então eu reconheço que há, por um lado, essa violação massiva dos direitos fundamentais, e eu reconheço que há uma omissão. Nós temos hoje, no Brasil, poderes públicos que devem sim zelar pela dignidade daquele que está custodiado sob o poder do Estado. Então, eu tenho, por exemplo, órgãos
penitenciários, eu tenho, por exemplo, o Ministério da Justiça, eu tenho aqui, sem sombra de dúvidas, leis e orçamentos que devem ser direcionados para essa área. Então, há uma omissão, porque você não tem verba, por exemplo, porque o orçamento acaba sendo utilizado para outros fins. Você não tem leis que, de fato, permitam que essas pessoas possam usufruir efetivamente direitos. E você tem uma total omissão por parte das autoridades públicas que simplesmente veem todo esse estado de coisas e simplesmente se omite, né? Dizer, não é comigo, infelizmente nós temos isso aí, não há muito o que fazer e por isso vamos deixar do jeito que está, tá bem? Então esse é um segundo requisito e que vai, claro, precisar aparecer cumulativamente com o primeiro, na medida em que essa omissão precisa evidentemente importar em uma violação massiva dos direitos fundamentais. E aí surge um terceiro requisito, que esse me parece o mais importante para esse nosso debate, que é um litígio estrutural que extrapola a atuação de um único poder. Então, o que isso significa aqui para nós? Vejam, o nosso Estado ele é deficitário em muitos casos, em muitas áreas. Mas quando a gente pensa em um estado de coisa inconstitucional, o que nós temos que ter em mente é que essa falência ela é fruto de uma falta de estrutura como um todo do Estado. Então pegue, por exemplo, o caso, mais uma vez, do problema penitenciário, e do estado em que os presos hoje vivem. Veja, não é um problema apenas do orçamento do Poder Legislativo, não é uma questão apenas do Poder Executivo, que é quem vai administrar essa questão penitenciária, assim como não é também um problema apenas do Poder Judiciário, que é quem vai realizar a execução dessa pena. Na verdade, a culpa, se a gente pudesse chamar assim, né, a responsabilidade por esse fato, é uma responsabilidade de todos os três poderes. Então, essa ideia de litígio estrutural é muito interessante, porque ela reconhece que todos os três poderes não estão conseguindo atuar minimamente da forma como eles deveriam. Então, e aí o Brasil acabou, infelizmente, caminhando um pouco diferente daquilo que nós tivemos na Colômbia, né? O que foi feito lá? Ora, se é um litígio estrutural, se há violação massiva, se existe uma omissão política e pública de modo geral, os três poderes eles vão sentar-se em uma mesa, né? Claro que aqui é uma metáfora, mas eles deverão, de algum modo, colaborar e cooperar reciprocamente para que o problema seja resolvido. Então, o judiciário vai reconhecer a sua meia-culpa e vai tentar auxiliar o Poder Legislativo, que vai tentar auxiliar o Poder Executivo e assim por diante. Então, essa ideia de que os poderes, eles reconhecendo a incompetência, né, dos três na resolução do problema, todos os poderes, né, no caso três, porque nós temos três, então nós vamos de algum modo tentar resolver a questão. Tá? Então sentam-se todos e debatem como solucionar esse problema. No Brasil não foi muito bem isso que aconteceu, no sentido de que acabou-se, de fato, dando ali uma maior responsabilidade ao Poder Executivo. Então, no fundo, o Poder Executivo, especificamente no caso era o Estado do Rio Grande do Sul, que acabou sendo, de fato, condenado e acabou suportando ali uma série de medidas que foram adotadas nessa DPF. Então, por exemplo, a DPF determinou o uso de verbas que não estariam alocadas a princípio para a área penitenciária, mas as verbas deveriam ser alocadas de modo a garantir, por exemplo, que fossem feitas obras, que houvesse saneamento, que houvesse água potável, enfim, foi uma espécie, né, um termo que não é muito correto, mas foi uma espécie de sequestro, né, de valores, dizendo, olha, esses valores aqui, que nós conseguimos encontrar nessa conta, vocês vão ter que contingenciar e vão ter que aplicar nessa questão agora, tá? Então, diferentemente do caso da Colômbia, o Brasil acabou gerando uma maior responsabilidade, uma culpabilidade do Poder Executivo, nesse caso estadual, quando, na verdade, a ideia principal é que isso pudesse ser compartilhado entre todos os poderes, né? Ou seja, todos reconhecessem o seu déficit, a sua dificuldade em resolver aquilo que era da sua própria competência e juntos programar e planejar algo que de fato fosse ao encontro, aí sim, do princípio da dignidade da pessoa humana.
Tá bem? A gente pode, depois, em uma outra aula, discutir um pouco mais sobre esse caso, discutir um pouco mais sobre o estado de coisa incondicional, mas eu quis trazer aqui apenas para que vocês percebam como a dignidade da pessoa humana ela acaba tendo também essas outras áreas que decorrem dos seus valores fundamentais e que dizem respeito exatamente à própria ideia de vida digna. Né? A vida só pode existir quando ela é digna, e se eu não tenho vida digna, eu tenho violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. E aí eu trago, pessoal, também um debate que é feito pelo Luiz Roberto Barroso, né, professor e ministro hoje do Supremo Tribunal Federal, em um pequeno livro, ao qual eu desde já sugiro que todos vocês procurem e leiam, que é A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo. É um livro muito interessante que o professor Luiz Roberto Barroso fez. Ele fez quando ele estava nos Estados Unidos fazendo parte do seu estudo, e ele então criou um artigo que acabou se tornando o livro, aonde ele tenta, de algum modo, conformar a ideia de dignidade da pessoa humana dentro do pensamento constitucional ocidental. E isso é interessante porque ele está escrevendo naquele momento para os americanos, os norte-americanos, né? Os norte-americanos que não reconhecem a dignidade como um direito fundamental. Aliás, se assim o fosse, né, uma série de penas que ainda são aplicadas hoje nos Estados Unidos, em grande parte dos estados, elas naturalmente teriam que ser reconhecidas como violadoras da Constituição. Então, é interessante porque ele escreve sobre dignidade exatamente em um país e para um público que, a princípio, não defende a dignidade da pessoa humana como um princípio essencial e que deve ser observado pelo Estado. E aí ele tenta delimitar o alcance da dignidade da pessoa humana a partir de 3 pontos diferentes, né, a partir de 3 perspectivas. Uma primeira perspectiva, né, ele vai dizer que a dignidade da pessoa humana deve ser identificada como um valor intrínseco de todos os seres humanos. E isso é muito mais talvez vinculado à própria filosofia do que ao direito. E por que eu digo isso? Porque quando a gente pensa na dignidade da pessoa humana sob a perspectiva ontológica, nós temos que reconhecer, que isso é baseado numa teoria kantiana, nós temos que reconhecer que a pessoa não é uma coisa e que uma coisa não é uma pessoa. São coisas, são essências diferentes. E isso é o que Kant vai fazer lá na Metafísica dos Costumes, né? Quando, de algum modo, ele vai discutir exatamente essa relação que nós temos entre pessoas e entre coisas. Então, a pessoa não é uma coisa e uma coisa não é uma pessoa. Então, existe aí uma ontologia, né? A ontologia aqui no sentido do estudo do ser enquanto ser. E qual é a natureza do homem? É uma natureza, de fato, diferente da natureza das coisas e dos objetos. E reconhecer essa distinção pode parecer para nós óbvia, mas ela foi fundamental para que a própria filosofia começasse então a reconhecer que existe no homem um valor intrínseco que vai permear a aplicação das normas jurídicas. Tá? Eu até trago aí um pequeno trecho do livro, onde ele diz assim, né, quando ele está falando sobre a natureza do ser, quando ele está falando do valor intrínseco. Então diz o professor Luiz Roberto Barroso, né, seria um conjunto de características que são inerentes e comuns a todos os seres humanos e o que lhes confere um status especial e superior no mundo, distinto de outras espécies. Então, se eu reconheço que o homem não é um animal irracional, que ele não é uma coisa, que o homem tem suas peculiaridades, que o homem tem as suas especificidades e que por isso o homem merece um tratamento distinto, isso alça o homem dentro de uma hierarquia a um local, a uma posição superior ao dos demais entes. Então, é a história do anão. O anão, quando ele é arremessado, ele está sendo arremessado como uma cadeira, como um peso qualquer, como um copo, como um celular, como uma vara. Né? Então, eu tenho que reconhecer que eu não posso tratar o anão como uma cadeira. Então, se as pessoas querem fazer uma disputa, é simples. Pegue um objeto qualquer, pegue um livro, né? Pegue um copo, pegue qualquer coisa, menos o anão. Ao colocar o anão e submeter o anão a essa prática, no fundo nós estamos coisificando o anão. Então, essa ideia
de que a dignidade ela tem esse valor intrínseco, passa um pouco por isso, por essa distinção entre o que é o homem e coloca o homem dentro de uma posição mais específica dentro dessa discussão e o que é uma coisa. Bom, num segundo momento, o professor Luiz Roberto Barroso ele nos traz algo que também é muito interessante dentro da filosofia, que é identificar a dignidade da pessoa humana como a autonomia de cada indivíduo no plano ético. Então, o que é interessante aqui? Porque se eu reconheço que o homem não é uma coisa, eu devo reconhecer que esse homem ele tem consciência, ele tem vontade, ele faz as suas próprias escolhas e ele não deve, a princípio, receber qualquer tipo de limitação para as escolhas que ele faz. Porque o homem ele só pode ser considerado, né, a partir das suas identidades, das suas particularidades, das suas individualidades, quando eu reconheço essa autonomia, quando eu reconheço que o homem merece respeito também a partir das escolhas que ele próprio faz. Tá? Por isso que eu trago aqui, né, também um pequeno trecho do livro, quando ele diz: é o fundamento do livre-arbítrio dos indivíduos que lhes permite buscar da sua própria maneira o ideal de viver bem e de ter uma vida boa. Ou seja, é fundamento para que exista a nossa própria individualidade, que nós tenhamos autonomia, ou seja, que a gente possa fazer as nossas próprias escolhas e que as nossas próprias escolhas não podem ser, de algum modo, vilipendiadas ou não podem ser lesadas por quem quer que seja, especialmente aqui, claro, a proteção em face do Estado. Então, se eu reconheço, por um lado, que o homem é diferente de uma coisa, eu reconheço que esse homem ele vai se caracterizar por essa individualidade. E essa individualidade está vinculada ao seu livre-arbítrio. Então, se o homem pode fazer as suas próprias escolhas, qualquer tentativa de se impedir que o homem assim o faça, eu estaria violando a dignidade da pessoa humana. Tudo bem? E, por fim, uma terceira característica que ele vai nos trazer dessa ideia de dignidade, e é interessante porque, perceba, a gente pode analisar quaisquer casos ou quaisquer debates a partir dessas três referências. É claro que não necessariamente todos os encaminhamentos seriam os mesmos, né? Nós podemos divergir sobre escolhas, mas é um raciocínio lógico fundamental que nos dá uma luz sobre o limite, o alcance da dignidade. E um terceiro e último ponto, quando ele nos diz que a dignidade da pessoa humana deve ser compreendida também como um valor comunitário. E o que isso significa? Né? Significa dizer que nós temos que vincular a dignidade da pessoa humana também ao papel do Estado e da comunidade no estabelecimento dessas metas coletivas, que todos nós vamos, de algum modo, compartilhar. Então, aqui é interessante porque nesse último item, ele, de algum modo, o professor Roberto Barroso, ele está compreendendo que a individualidade, quando compreendida de uma maneira irrestrita, ela pode gerar a própria violação da dignidade do outro. Então, eu não posso, por exemplo, atuar na minha esfera individual de modo a prejudicar um terceiro, de modo a prejudicar ou de trazer prejuízo a quem quer que seja. Então, eu devo ter, sim, o reconhecimento de um valor intrínseco, eu devo reconhecer a autonomia, mas essa autonomia não pode ser irrestrita o suficiente a vir a lesar o direito de quem quer que seja. E por isso a gente traz essa ideia da dignidade como um valor comunitário, ou seja, a individualidade ela é sim relevante, mas devem existir valores que são compartilhados e que por isso mesmo justificam uma limitação à autonomia individual, né? Existe uma limitação à própria individualidade da pessoa. E aí é interessante, por exemplo, quando a gente pega alguns casos e alguns debates e a gente compara esses casos dentro do mundo ocidental. Então, vou pegar, por exemplo, a questão do bafômetro, né? Ou seja, da questão da produção de prova contra si mesmo, como um direito fundamental e que, por exemplo, nos permite, eventualmente, se parados em uma blitz, simplesmente não querer ou não ter que me submeter ao teste do bafômetro. É interessante que quando o Supremo Tribunal Federal, né, e quando as decisões de maneira geral reconhecem esse direito no Brasil, isso vai, sem sombra de dúvida, a princípio, decorrer, primeiro,
por considerar o indivíduo enquanto valor intrínseco, né, a dignidade como valor intrínseco do indivíduo. Então, eu não posso simplesmente coagir alguém a fazer algo que a pessoa não quer. E também, claro, fruto de uma decisão que o próprio indivíduo tomou. O que significa dizer que se eu não quero, o Estado não pode me coagir a fazer e tomar uma determinada ação que eu de fato não quero ali praticar. Então, nós vamos privilegiar, sobretudo aqui, a autonomia. Mas se você for olhar, por exemplo, em países como a própria Alemanha, o entendimento que se tem lá é que deve prevalecer o valor comunitário. Né? Em que sentido? Ora, no sentido de que o simples fato de alguém dirigir alcoolizado, isso coloca em risco um valor comunitário e que está vinculado à própria incolumidade das pessoas. Ou seja, o indivíduo tem o direito de, eventualmente, tomar uma cerveja ou tomar qualquer tipo de bebida alcoólica, porque isso faz parte da minha própria individualidade, das minhas próprias escolhas, do meu livre-arbítrio. Mas isso não me dá, dentro de uma perspectiva, né, da doutrina e da jurisprudência alemã, o direito de querer fazer isso tudo e de também querer dirigir. Existe um valor comunitário que é compartilhado e que passa, mais uma vez, por essa incolumidade, pelo fato de que você deve manter a segurança das pessoas e que, por isso, se eu eventualmente, de fato, for pego dirigindo embriagado, eu devo me submeter a esse teste. Tá? Então, o valor comunitário ele vem, de algum modo, também contrapor-se a essa discussão da individualidade, da autonomia, que nós vamos ver no segundo requisito. Tá bem? E isso a gente poderia aplicar, pessoal, em vários outros casos, né? Como disse, a gente pode, depois de uma outra aula, em um outro momento, a gente até pode discutir isso com um pouco mais de cuidado. Mas o que é certo é que os grandes casos que envolvem a dignidade, por exemplo, a questão do suicídio assistido, ou, por exemplo, essa questão mesmo, né, do material genético que você deve ou não ser obrigado a fornecer, enfim, todas elas, de algum modo, acabam passando por isso. Né? O valor intrínseco, então, considerar que a ontologia humana é diferente da ontologia das demais coisas, o livre-arbítrio como uma referência para todos nós, e o valor comunitário como valor que nós vamos compartilhar com todos os demais membros da sociedade que nós vivemos. E aí, para terminar dentro desse contexto, ele naturalmente faz esse debate no livro, porque ele vai dizer, olha, mas então é possível estabelecer restrições às liberdades individuais em nome desse valor comunitário? Ou, de outro modo, até onde o valor comunitário deve prevalecer quando estamos diante de uma manifestação individual, né, de uma autonomia, de alguém que se manifesta em outro sentido. Então, ele vai trazer aqui 3 restrições, ou 3 hipóteses em que eu posso ter uma restrição a um direito a uma liberdade individual em razão do valor comunitário. Primeiro, diz ele, para a proteção dos direitos e da dignidade de terceiros. Então, pense na seguinte hipótese. Isso, aliás, é uma discussão que gera um debate enorme. Imaginem vocês que um casal que tem um filho simplesmente decide, por uma questão religiosa ou não, pode ser uma questão de consciência apenas, uma defesa filosófica, de que essa criança não vai passar, por exemplo, pela vacinação. Então, assim, isso, aliás, como disse, acontece, infelizmente. Então, assim, olha, eu não vou vacinar meu filho, eu entendo que, por uma questão ideológica, a vacina ela não é adequada, ela não é natural, ela, no fundo, é uma inserção de uma produção humana no corpo das pessoas, e eu não quero simplesmente vacinar aqui o meu filho. Percebam que, em razão desse valor comunitário, que de algum modo quer proteger a saúde, quer proteger a saúde pública e que quer garantir aos cidadãos essa concepção de vida boa, é possível que eu simplesmente obrigue essas pessoas a cumprirem a regra de levar o filho à vacinação. Tá bem? Então, perceba que a autonomia aqui individual ela não vai ser resguardada na medida em que eu reconheço que, de fato, aquela criança, que é um terceiro, ela merece proteção e, ao merecer proteção, ela deve, sim, se submeter, enfim, a esses procedimentos médicos. Tá bem? Uma segunda restrição ao direito à liberdade individual, mais uma vez leia-se que é a autonomia, né? Estamos aqui fazendo uma ponderação entre individualidade e comunitarismo, quando o professor Luiz Roberto Barroso diz
que é possível, sim, eu restringir a individualidade e a autonomia das pessoas para a proteção dos direitos e da dignidade do próprio indivíduo, né? Aquilo que ele vai chamar ali de paternalismo. É interessante porque a gente poderia pegar o caso dos anões como uma referência, e, aliás, essa sempre foi o meu exemplo, quando dava essa matéria em sala de aula, mas hoje a gente tem um exemplo até melhor e mais atual, que é a questão do uso de máscara durante o período de pandemia. Né? Existem pessoas que dizem, não quero usar máscara, sou contra o uso de máscara, eu quero pegar logo a doença, a Covid, porque o coronavírus, porque com isso eu vou ficar imune, etc. e tal. E aí percebam, não é porque a pessoa ela tem um livre-arbítrio para determinadas ações que esse livre-arbítrio será ilimitado, será absoluto. O Estado pode dizer aqui, não, para você e para todos nós, o melhor é que você sim use a máscara. E se você não fizer, eu não agir desse modo, será possível que você venha a sofrer as sanções da lei. Tá bem? Então, também aqui ele chama de paternalismo para a proteção dos direitos e da dignidade do próprio indivíduo. E por fim, ele traz uma última discussão ainda sobre essa questão individualismo, né, autonomia e comunitarismo, quando ele diz que será possível, sim, a restrição à liberdade individual para a proteção dos valores sociais compartilhados, aquilo que ele vai chamar de moralismo. Aqui, me parece, com toda a vênia ao nosso ilustre ministro e professor, que de fato isso é relevante, é importante, mas há aqui uma subjetividade que importa em praticamente gerar a não aplicabilidade dessa discussão. Porque qual é a grande questão aqui? É você saber quais são os valores sociais compartilhados. É claro que quando eu penso, por exemplo, em um valor como o trabalho digno, o valor como uma moradia digna, etc. e tal, não há dúvidas, né, de que a gente está no âmbito de algo que é compartilhado, de que de todos nós, de algum modo, vamos defender isso. Agora, quando a gente pensa para uma questão mais vinculada ao aspecto moral, ou seja, a percepção que o indivíduo tem sobre a sua própria ética, ou o modo como ele vai, de fato, atuar no âmbito social, me parece que a gente pode cair aí em alguns problemas, né? Problemas exatamente de definir quais são esses valores sociais. Eu imagino, por exemplo, que se nós fôssemos para um estado que seja um estado pequeno, por exemplo, como a Suécia, como a Dinamarca, talvez os valores sociais lá sejam mais fáceis de serem delimitados, né? Porque são sociedades menores, né? Imagine que muitos desses estados ali no norte da Europa têm tamanho inferior a estados membros do Brasil, né? Como o estado de São Paulo, né? Que é um estado relativamente grande, como o estado de Minas Gerais, da Bahia, que são estados membros grandes. Então, fica mais simples quando você quer estabelecer ali qual é o valor que é compartilhado, né? Qual é o espírito desse povo, dessa nação. Eu acho que é mais simples. Mas no caso do Brasil, é algo muito complicado. E aí me penso que a gente também não pode usar a dignidade como um instrumento para violar valores sociais que eventualmente não sejam comuns. Né? Não reconhecer que existem diferentes etnias, diferentes povos e que esses povos merecem, portanto, a sua devida proteção, a sua dignidade. Tá bem? Então, mais uma vez, né, a dignidade para ele vai se desenvolver a partir de 3 elementos: valor intrínseco, autonomia e valor comunitário. Valor intrínseco é a distinção entre o que é coisa e o que é ser humano. O ser humano não é coisa, então eu não posso dar ao homem o mesmo tratamento que eu dou a um objeto. Por isso ele fala em ontologia. A autonomia vinculada ao livre-arbítrio, a questão ética, a forma como o homem vai, de fato, agir e vai atuar. E, por fim, a questão do valor comunitário, que é exatamente esse valor que vai ser compartilhado por todos nós e que, de algum modo, vai restringir a nossa atuação enquanto sociedade, enquanto Estado. Tá bem, pessoal? Hoje o vídeo ficou um pouco maior do que eu gostaria, mas, enfim, são essas as questões que eu queria trazer para vocês e estou à disposição para debatermos todas as dúvidas e todas as questões que vocês queiram. Tá bem? É isso, fiquem com Deus, qualquer coisa eu estou à disposição. Tchau.